Bom, hoje eu quero falar uma questão muito importante, principalmente relacionada a e-mail, que talvez fique uma dúvida com relação a isso aqui. Então, eu vou te mostrar o que eu utilizo hoje e o que você pode fazer para você ter essa parte do e-mail solucionada, principalmente para servidores aí que você vem instalar, seja com Docker ou seja sem Docker. Importante aí você saber que tem a parte de e-mail e a forma que eu utilizo hoje. Para começar então, a parte de e-mail, a gente pode classificar, no caso eu classifico dessa forma, você pode entender da forma que você preferir. A gente tem a parte da caixa de e-mail, onde você recebe, né, aquele e-mail, e você tem a parte de envio. Então tem que separar essas duas partes. Você pode tranquilamente utilizar, né, só a parte de envio e só a parte de recebimento ali onde você vai ter uma caixa de e-mail. Então, sabendo disso, muitas vezes a pessoa pode pensar, né, ou pode achar, eu pensava isso a princípio, porque eu vim de hospedagem. Então, quando eu ia instalar o WordPress, por exemplo, foi um vídeo que eu mostrei anteriormente aí no canal, se você quiser ver a ferramenta que eu utilizo, fica na questão do e-mail, como é que eu faço, né? Então, no caso, quando a gente instala um servidor, seja com Docker ou seja sem Docker, tem a parte de e-mail que você tem que configurar. Quando você tem uma hospedagem, você praticamente utiliza aí um CPN ou a própria hospedagem já te dá lá as configurações de e-mail. Só que se você for fazer isso, é um processo muito trabalhoso, um processo que eu garanto para você que não vale a pena. E o mais interessante é se você puder, você utiliza aí servidores de terceiro para suprir essa necessidade. E é o que eu faço hoje. Então, em vez de configurar o meu servidor, onde eu vou ter que configurar ali o spam SaaS, né? Configurar a ferramenta de e-mail, que vai consumir recurso. Entre os problemas que existem, né? Que a porta está fechada, então você tem que solicitar que o pessoal da onde você contratou seu cloud que abra essa porta 25, que por padrão todas as empresas, se não a maioria, eles fecham essa porta por causa da prática de spam que houve lá no passado. Perceba então que são situações que fica inviável você configurar e-mail. Mas aí você, né, pergunta como é que eu faço. Então, sabendo que tem duas partes, a parte de envio e a parte de configurar uma caixa de e-mail, você tem serviços tanto gratuito e também serviços pagos. Nesse caso aqui eu vou mostrar alguns e depois vou mostrar a forma que eu faço. O primeiro aqui é o Zorro, utilizei durante um bom tempo. Ele tem aqui, ó, praticamente um plano meio light, você paga $1 por usuário. E aí você tem 5 GB, você tem aqui a possibilidade de configurar seu e-mail para você receber com seu domínio, ter a caixa de ali, né, a caixa de e-mail. E aí você tem os alias, que além do seu domínio, do seu e-mail principal, você pode criar o alias suporte, contato e assim por diante. E outros recursos que tem aqui. Mas se ainda você não quiser a parte paga, você tem a parte gratuita que está aqui abaixo. Então vai dar 5 GB de usuário, você vai poder configurar. Eu só não lembro se ele vai funcionar na parte de você sincronizar. Eu acho que aqui não. Tá falando aqui, é isso mesmo. Ó. Então aqui você pode ver que ele não vai sincronizar com IMAP, POP ou ActiveSync, que se eu não me engano isso aqui é da Microsoft. Então nesse plano você não consegue. E aí, se você não utilizar, para você vai servir que você vai conseguir acessar a caixa de e-mail na web e gerenciar seus e-mails normalmente. Além desse serviço, tem outros também aqui disponível. Por exemplo, tem a Hostinga, que você tem um plano aqui de e-mail, que você pode configurar também. Vai ter o plano aqui por R$ 4,49. Isso aqui tem que ficar bem claro, essas empresas até fico de olho, porque se você perceber, esse plano aqui, caso você pague 48 meses do plano, vai sair esse valor aqui. Você tem que ver o valor dele normal. Depois desse tempo aqui, talvez ainda valha a pena para você, eu não sei, mas parece que é esse valor aqui, ó, R$ 8,99 se você fosse pagar normalmente. Então ele só sai por esse valor aqui se você pagar os 48 meses do plano. E aí você tem que ficar ligado não só para e-mail, mas também os clouds daqui, os VPS. Tem essa parte aqui do marketing, que sempre é um valor pequeno, mas tem que olhar por que está aquele valor
que está baixo a princípio, porque na renovação aí pode ser que não vale a pena ir para você, certo? Só que aqui na Hosting não tem plano gratuito, então você paga. E tem a Ambler também, que eu já utilizei, o plano grátis mesmo. Se você quiser, não quero pagar um serviço agora, você vai ter só um alias, você vai ter 1 GB de espaço, você vai conseguir acessar via e-mail e app. E aí você tem anti-spam, você já tem todos aqueles recursos que eu te falei no início, que em vez de você ficar pagando não, em vez de você ficar configurando, tomando tempo e recursos do seu servidor, você utiliza um serviço pago ou gratuito, se for o caso. Então utilizei esse aqui. Se você for pagar, aí já aumenta aqui para 10 GB. E você tem 10 alias nesse plano, 5 GB de espaço, anti-spam, calendário e assim por diante. Então esse aqui você pode configurar tranquilamente e utilizar do que você ficar configurando isso diretamente aí no seu servidor. E só para a gente finalizar, eu vou mostrar aqui para envio. Então a gente viu a parte de configuração para você ter uma caixa de e-mail e você receber esses e-mails, e tem a parte de envio que também é terceirizado. Então vale muito mais a pena você utilizar uma empresa, seja no serviço gratuito ou seja pago. Mas de qualquer forma, eu não estou utilizando diretamente no meu servidor, até para mim não ficar configurando isso toda hora. Se eu for subir um servidor, já tem um serviço que faz isso para mim. E tem esse site aqui que eu utilizo ele até hoje, que é o Mailgun. No início ele deixava você enviar 10.000 e-mails gratuitamente, então era muito bom. Depois, com o tempo, fui atualizando, e hoje o plano que eu tenho aqui, que é gratuito, nunca paguei por ele, diminuiu para 1.000 e-mails aí por mês, se eu não me engano, 1.000 e-mails. Eu tenho que ver lá no painel depois, mas para mim já é suficiente. São para projetos que só vai ter login e informações de e-mail que é preciso, tá chegando lá na caixa do cliente, lá na caixa de e-mail do cliente, melhor falando. Então tem o Mailgun e também tem o SendGrid. Se você quiser, você pode enviar 100 e-mails por dia. Isso aí vai dar 3.000 e-mails mensais. E aí nesse caso você pode enviar por API. Você pode ver aqui os recursos que tem. E aquilo, você pode iniciar no plano gratuito, vai te atender dependendo da sua necessidade. E aí, conforme seu projeto for crescendo, você pode migrar para outro plano aqui tranquilamente. Mas isso aqui é só o básico, só para você entender que tem esses dois planos, essas duas empresas, mas tem outras também que eu sei que tem disponível, mas o que eu utilizo mesmo são essas duas. E aí você pode escolher tanto para enviar e para receber. E agora a gente vai ver de fato como eu estou fazendo hoje, tá? Então eu estou usando a Cloudflare, que é o recurso que tem lá disponível para direcionar o e-mail, redirecionar, melhor falando. E para mim, no caso, eu utilizo. Fica mais fácil, mais simples em muitos casos do que às vezes configurar algo desse tipo, que seria mais para um cliente, seria mais para uma pessoa que quer configurar um serviço de e-mail. Inclusive, eu não citei, mas tem o Google também, Workspace. Você pode utilizar tranquilamente se você quiser já um serviço ali top, já pega o Google mesmo e configura seus e-mails com ele. Mas de fato agora a gente vai ver como configurar com a Cloudflare, que é o que eu utilizo, e se você quiser utilizar, você pode utilizar também. Bom, e agora para a gente realmente fazer funcionar um domínio, para receber o e-mail, a gente vai utilizar a Cloudflare, que eu já mostrei aqui no canal como você adicionar o seu domínio. O link está na descrição, vou deixar no card aí abaixo aqui no vídeo. E aí você vai conseguir ver e colocar seu domínio. A Cloudflare, ela tem diversos recursos, conforme você pode ver. E um deles tá aqui, ó, é o e-mail. Eu posso clicar aqui e eu posso fazer a configuração para receber esse e-mail. Ele já me fala aqui o que eu preciso, que nesse caso aqui vai ser um roteamento. Então, em vez de eu pegar aqui, conforme eu estava falando para você, e configurar um serviço, que seria o ideal, seria digamos, mais profissional, você tem uma caixa de e-mail ali, enfim. Nesse caso eu vou utilizar um e-mail gratuito do próprio Gmail, então uma conta Gmail, uma conta aí do Outlook, tanto faz, isso aí é de menos. Nesse caso, nesse exemplo, eu vou utilizar o Gmail mesmo, como para me poder receber esse redirecionamento, e a Cloudflare, ela faz isso para mim. Tem outro serviço também que faz isso aí, mas eu vou utilizar a Cloudflare. E ele já me fala o que eu preciso
fazer. Então automaticamente quando você colocar seu domínio, que você apontar, você vai ver exatamente essas opções. Olha só que legal. Então aqui você tem, né, o seu domínio, você tem a prioridade e você tem para onde vai. Então esse MX aqui é rota 1, rota 2, rota 3 e esse SPF que é um campo TXT. E para e-mail, conforme você pode ver, ó, ele sempre vai utilizar o MX, tá? Então sempre que você configurar um e-mail, sempre vai ter configurações MX. Um ponto importante, você nunca pode configurar dois e-mails no seu domínio. Ou você utiliza um serviço ou você utiliza outro. Por exemplo, eu vou configurar a Cloudflare, mas digamos que eu queira um serviço, né? E nesse caso eu não posso configurar outros MX diferentes para aquele mesmo, para essa mesma configuração que a gente está fazendo. Então nesse caso aqui, ó, deixa eu só apagar aqui. Eu vou colocar aqui para você ver. Aqui no caso, eu tenho o meu domínio principal. Se eu for utilizar um outro serviço, eu poderia fazer isso em um subdomínio. Eu não posso configurar outros, né, serviços de e-mail nesse mesmo endereço principal, que é o meu domínio. Então nesse caso eu tenho que apagar, eu tenho que configurar o novo, tá? Então fica esse detalhe para você não achar às vezes que pode configurar vários MX. É através do MX que você envia e recebe e-mails. Bom, feito isso aqui, deixa eu só voltar aqui. Ele já vai mostrar aqui que precisa fazer esse tipo de configuração. O status aqui está com missing, que não existe. Eu posso vir aqui, ó, e adicionar esses records. Lembrando, se você já tiver esse tipo de configuração, algum tipo de configuração de e-mail e estiver funcionando, você vai perder. Como eu não tenho, eu vou clicar aqui, ele vai fazer e vai adicionar automaticamente. E no momento que ele adiciona, ele já configura o e-mail DNS configurado. Ele já está sincronizando aqui as rotas. Olha só que bacana. Aqui abaixo agora você tem atividades. Só que eu posso vir aqui, ó, em routes. Eu tenho algumas configurações aqui. E aí você perceba que eu tenho dois e-mails aqui já configurado. Eu vou aqui retirar. Bom, aqui para facilitar eu já excluí os e-mails que estavam aqui. Provavelmente para você vai vir nenhum. Ou vai estar aqui o e-mail que você tem cadastrado dentro da Cloudflare. Nesse caso aqui eu vou deixar sem nenhum para você pegar do início. Eu vou vir aqui e definir um destino. Então nesse caso aqui, ó, eu vou clicar nesse botão. Ele vai me mostrar o e-mail. Eu vou colar aqui o e-mail de teste que eu utilizo. Vou clicar em Save. E ele vai me pedir para confirmar. Então, olha só, tá como pendente aqui. Eu vou vir aqui na minha caixa de e-mail. Pode ver que já chegou. Eu vou clicar aqui e verificar meu e-mail. Isso é preciso você fazer para de fato, né, você verificar que é você mesmo que está colocando ali e o e-mail pertence a você. Por isso é interessante. E ele vai pedir a verificação. Pronto, feito isso aqui, posso voltar. Aqui ele está já mostrando, eu vou atualizar aqui para a gente ver. E aí, se você perceber, agora eu tenho um e-mail verificado de destino. Legal, né? Bom, então você viu aí que eu adicionei um e-mail verificado, que é meu mesmo, da minha conta de e-mail. Então, uma vez que eu verifiquei, agora sim entra o processo mais interessante, que é você definir os alias, ou seja, o que vem no seu domínio. Deixa eu acessar aqui um bloco de notas que eu tenho, só para você ver. Então aqui, ó, por exemplo, a gente vai receber e-mails com seu domínio no processo de redirecionar. Então digamos que eu tenho aqui esse e-mail, né, eu queira criar nesse caso aqui esse e-mail, e aí eu quero contato @ o meu domínio. Sempre vai ser seu domínio. O que vai do arroba para trás é o alias que a gente fala. Então contato @ seudomínio.com.br, pode ser suporte @ seu domínio e assim por diante. E é isso que eu quero fazer. Depois que eu fizer isso aqui, eu quero definir, olha, você vai enviar para esse e-mail. Quando alguém pegar esse meu e-mail aqui, que eu configurei como alias, utilizando a Cloudflare, eu vou passar esse e-mail para a pessoa vai entrar em contato através desse e-mail, e quando ela enviar, esse e-mail vai chegar no Cloudflare e ele vai falar, olha, eu tenho um e-mail aqui, nesse alias que o Rafael configurou, então eu vou enviar lá para a conta dele do Gmail assim que eu receber. Então ele vai pegar todo o conteúdo do e-mail e enviar aqui para o meu Gmail
e eu vou receber, e ali eu posso responder, enfim. Bom, sabendo disso, a gente pode voltar, e aqui para a gente fazer isso, ó, é Custom Address. É que o meu Cloudflare está em inglês, mas se eu tiver em português, é nessa primeira seção aqui. Eu vou criar aqui, ó, um address, um endereço, e perceba, olha só que legal. Aqui ele me mostra, ó, o alias que eu quero customizado. Então, por exemplo, ó, eu vou aproximar para ficar mais fácil. Digamos que eu quero contato. Então, esse contato aqui é o nosso endereço de e-mail, utilizando o nosso domínio. E a ação que ele vai fazer? Enviar um e-mail. Eu tenho aqui enviar para um work, que é uma outra coisa, ou dropar. Nesse caso aqui, eu quero enviar um e-mail, né? Ou seja, redirecionar. E para onde eu vou redirecionar? Lembra que a gente configurou e validou o nosso domínio, né? O nosso domínio não, o nosso e-mail, nossa conta de e-mail aqui, ó, tá aqui. Então eu quero ela mesmo. Se eu quisesse enviar para uma outra conta, por exemplo, digamos que você trabalha em 2 pessoas e você quer que uma parte do atendimento, o cara lá receba todos os e-mails que as pessoas entram em contato, ou suporte, por exemplo. Então, suponhamos que coloque suporte aqui, e aí você escolhe o e-mail aqui, né? É claro que você tem que validar antes, para depois escolher aqui, ele vai aparecer no destino. Mas nesse caso aqui, o contato, eu estou colocando aqui o contato, quando a pessoa entrar em contato através desse alias, né, desse meu domínio, desse meu e-mail com domínio, ele vai receber aqui. Fazendo isso, eu vou clicar em Save. E a mágica já está feita. Já está aqui, ó, configuradinho. Conforme você pode ver, olha só. Eu tenho aqui já pronto. Eu posso ativar ou desativar. Ou posso aqui, ó, editar se eu quiser. Então, se por algum acaso eu quero agora para um outro e-mail, é só escolher outro destino. Ou simplesmente deletar se você precisar. Então, basicamente é isso. Não, Rafael, mas eu quero outro aí também. Eu tenho um suporte. Por exemplo, eu venho aqui, ó, Create. Vou colocar suporte, arroba o meu domínio. Vou enviar para cá mesmo, porque é o nosso domínio teste, né? O nosso e-mail teste, melhor falando. Novamente, poderia ser um Outlook ou qualquer outro que você tenha. Eu vou clicar em Save. E agora eu tenho um suporte, eu tenho o contato. E digamos aí, se você quiser fazer e ajudar aqui o canal, vou criar um Pix, vou enviar para cá e vou salvar. Então, através desse endereço, se você quiser contribuir aqui com o canal, você pode colocar na chave, né, que você vai achar e vai conseguir aqui ajudar o canal através desse e-mail. Olha só que bacana. Então aqui eu já tenho os meus endereços de e-mail, poderia ter mais alguns, mas isso aqui já é o suficiente para começar. E praticamente está pronto, você já fez aqui uma configuração simples, fácil, né? Rápida para você ter um próprio e-mail aí com o seu domínio, lembrando que é um redirecionamento, então eu estou utilizando aqui a minha caixa de e-mail do Gmail para receber, em vez de configurar aqui um Zorro da vida ou qualquer outro serviço que você tenha, ou mesmo se você imaginasse ainda instalar um Rundeck, né, dentro do seu servidor e ter aquele todo o processo de instalação, configuração que sinceramente eu não faço e não recomendo, mas se quiser fazer, fica aí ao seu critério. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou testar. Eu vou pegar aqui, ó, o suporte. Vou dar o Ctrl C. E vou abrir aqui um e-mail para a gente testar. Bom, aqui para simplificar, já abri aqui o Outlook mesmo, o e-mail de teste novamente que eu tenho aqui. Eu vou clicar em novo e-mail. Eu vou colar esse endereço de e-mail, então lembre-se. Lá no seu site, ou você passou o teu endereço que você criou, né, teu alias. Nesse caso é o suporte, eu vou colocar o assunto aqui, ó, preciso de ajuda, por exemplo. Então você tem lá o seu site, tem esse e-mail para suporte. E aqui eu vou escrever lá, preciso de suporte urgentemente. Esse teclado aqui é ruim de digitar, hein? Tem que trocar isso aqui. Pronto, só isso aqui mesmo, só para a gente ver e ter um assunto e um conteúdo. Fazendo isso aqui, o que é para acontecer? Eu vou clicar em enviar, ele enviou. O Cloudflare vai receber essa mensagem, vai falar, opa, recebi aqui uma mensagem no alias, né, nesse e-mail suporte, e vou encaminhar lá para o endereço que o Rafael cadastrou. Então, enquanto eu converso com você aqui, ó, chegou a mensagem, tá aqui. Se eu clicar, você vai ver a mensagem que o suposto cliente, né, ele te enviou, qualquer outra pessoa
que você passou esse e-mail, enviou. Então perceba que se torna fácil porque você tem o Gmail no seu celular, é simples, é fácil, e aí você consegue responder do próprio celular, não precisa abrir um navegador, por exemplo aqui do Zorro, né, que não tem como você sincronizar isso com o teu celular utilizando o plano gratuito. E aí nesse caso, você com o Gmail mesmo você consegue responder, aí você pode até criar um e-mail com o nome da sua empresa. É só uma ideia, tá? Se você não quiser utilizar isso, se você, Rafael, mas eu não quero ficar utilizando o Gmail. Então você configura aí um serviço que você vai ter a sua caixa de e-mail ali própria e quando você enviar, você consegue enviar com seu domínio. Aqui dá para fazer isso também, tá? No Gmail, mas não é muito seguro. Tem como você, na hora de responder, aqui ó, você colocar quem está enviando. Então aqui tá meu, aqui vai ficar meu e-mail, né, do próprio Gmail, mas eu posso configurar e definir o meu próprio domínio como remetente. Hoje praticamente eu utilizo dessa forma. Para mim ficar configurando serviço é só em caso específico mesmo, mas dessa forma eu consigo aqui enviar e agora sim eu consigo enviar desse e-mail, né, desse domínio no caso, para quem enviar para suporte ou contato, por exemplo, que é aqui nessa simulação que a gente está fazendo. E aí dependendo da sua empresa ou dependendo, às vezes nem empresa, para você mesmo, você quer algo mais simples, você pode fazer isso aí e vai facilitar muito a sua vida utilizando esse recurso de redirecionamento do próprio Cloudflare. Bom, para você que ficou até agora, só vou mostrar esse bônus no final para você que tinha dúvida com relação ao WordPress. A gente sabe que o WordPress ele é bem flexível, então não tem nem o que mostrar aqui, é basicamente simples mesmo. Eu instalo um plugin de e-mail, SMTP nesse caso, eu estou utilizando aqui o WP Mail SMTP, e aí nesse caso, ó, se eu clicar aqui em configurações, eu vou descer aqui e você vai ver exatamente os serviços que você pode utilizar. Então se eu cadastrei lá no SendGrid, eu posso colocar aqui a configuração que ele vai enviar. Eu posso configurar aqui alguns outros serviços, alguns são pagos, outros não. Por exemplo, a Brevo, né, aqui é pago. Se eu tiver o Amazon SES, também dá para utilizar. Eu nem cheguei a comentar, mas dá para utilizar. E aí fica bem simples, bem fácil. Ó. O próprio Zorro também eu consigo utilizar, ou o próprio Gmail. Então perceba que eu não utilizo serviço de e-mail e fazendo essa configuração, que no meu caso é o Mailgun. Se eu tivesse aqui uma loja virtual, ia funcionar normalmente, os clientes iam receber os e-mails e aí eu evito, tiro toda essa parte de configurar e-mail, utilizando aqui o WordPress, utilizando o plugin mesmo, que já ajuda, porque a gente sabe que o WordPress ele é flexível quanto a isso, tem diversos plugins e um deles é de SMTP. Nesse meu caso aqui, pode ser que você utilize outro ou tenha outro específico, mas é dessa forma que eu utilizo o Mailgun. E tá aqui ó, minha chave API da minha conta. Dessa forma eu consigo utilizar e não me preocupo com e-mail. Então faz o seguinte agora, se você gostou desse conteúdo, se você gosta aqui do canal, deixa aquele like, é muito importante a sua colaboração. A primeira ajuda, se você quiser me dar, é deixando o like e se inscrevendo caso você não seja inscrito. Me ajuda a chegar nos 1000 inscritos, que é muito importante a sua colaboração. E aí me ajuda, né, incentiva cada vez mais trazer conteúdo desse tipo. E já já a gente se encontra aí em outro vídeo.